Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 7 de abril, quinta semana do tempo da Quaresma. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Volto a dizer, irmãos e irmãs, como dizia ontem, o discurso, a peleia entre Jesus e os judeus, os fariseus e mestres da lei, cada vez mais tensa, a ponto de hoje eles pegarem pedras para atirarem em Jesus. Vejam a que ponto chega o ser humano. Ele é capaz de atirar pedras no próprio Deus, caso ele não tenha fé suficiente para reconhecer as obras de Deus. Quantos são os homens e mulheres no nosso tempo que atiram pedras em Deus? Mas onde, Padre? Nós não vemos ninguém atirando pedras em Deus? Ora, quantos são os batizados que dão as costas para Deus, que não vivem a sua palavra, que não vêm à casa do Senhor, que não buscam os sacramentos, que não se reconciliam com Ele, que não pedem perdão, nem dão perdão àqueles que os ofenderam? Cada vez que nós agimos assim, nós atiramos pedras em Deus. Nós apedrejamos o Senhor com o nosso pecado, com a nossa indiferença, com o nosso desejo de independência. A grande realidade nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é que os homens não querem Deus. Os homens não querem a sua presença. Porque ter Deus na vida significa ter uma conduta moral, uma conduta ética. E nós vivemos uma sociedade onde a ética e a moral foram quase que praticamente dizimadas. Nós estamos vendo todos os malefícios dessa cultura atual na nossa sociedade brasileira. É quase irreconhecível a nossa cultura. Ora, nós vemos as nossas famílias, onde nós sempre recebemos bons ensinamentos, ao menos a minha geração, e nós olhamos hoje a educação, a cultura, os modos, os valores que estão sendo ensinados nas escolas, na internet, tomando conta da vida dos nossos jovens e crianças e fazendo verdadeiros estragos. E por quê? Porque o mundo de hoje não quer Deus. O mundo de hoje apedreja Deus. Nós também temos que cuidar, porque muitas vezes nós, com os nossos pecados, com o nosso politicamente correto, eu já falei disso outras 2 vezes ao longo dessa semana, nós, com o nosso politicamente correto, nós apedrejamos a Deus. Apedrejamos. Mas se eu falo, eu vou ser apedrejado. Meu irmão, não importa. Nós temos que ser apedrejados. Nós temos que ser crucificados, nós temos que morrer para esse mundo, se nós quisermos chegar à eternidade. Na semana passada, 3 grandes sacerdotes brasileiros foram aí cancelados nas redes sociais. Padre Paulo Ricardo, um grande sacerdote. Padre José Augusto, da Canção Nova, para mim, um dos melhores padres do Brasil. Padre Overlande, lá de Cuiabá. Por quê? Porque não se limitaram ao politicamente correto, mas falaram da verdade do Evangelho, da doutrina da igreja, e foram apedrejados.
Nós temos medo de ser apedrejados, mas Estevão, conforme nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, foi apedrejado. E enquanto estava sendo apedrejado, viu a glória de Deus. Meus irmãos, cada vez que nós somos apedrejados, se nós temos fé constante, verdadeira em Cristo, cada vez que nós somos apedrejados, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para crescermos em espiritualidade, força e graça. Ora, nós precisamos parar de temer isso. Jesus saiu do templo não porque fosse covarde, mas porque ainda não tinha chegado a sua hora de ser apedrejado pela maldade humana na cruz. Jesus foi humilhado, cuspiram nele, o açoitaram. Certamente alguém atirou alguma pedra naquela multidão que acompanhava Jesus até o Calvário. Alguém lhe apedrejou, fisicamente falando. Mas o maior apedrejamento que acontece na pessoa, em relação à pessoa de Jesus, é o apedrejamento pelo nosso pecado, pela nossa indiferença, pelo nosso cruzar os braços e não fazer nada pelo reino dos céus. Que eu e você não sejamos um dia, quando fecharmos os nossos olhos para esse mundo, julgados por Jesus pelo apedrejamento que nós ao longo da vida fizemos a Ele, à sua igreja, ao seu corpo místico, mas que o Senhor possa nos agradecer por termos sofrido o apedrejamento e permanecido firmes na fé. Que Deus te abençoe e até amanhã.